A segunda temporada de Nanatsu no Taizai chegou ao fim, e até o último episódio nós tivemos revelações importantes sobre a história. Como já era de se esperar, essa temporada terminou com um final bem aberto, diferente da primeira. Basicamente, o cenário ficou montado para o confronto derradeiro entre os 7 pecados capitais e os 10 mandamentos. Então, bora analisar o que mais nós descobrimos nesse último episódio sem muita enrolação. O primeiro ponto relevante, e que é muito relevante mesmo, é que agora ficou totalmente claro o motivo que levou Meliodas a trair os 10 mandamentos. O anime já tinha dado vários indícios disso antes, e não é como se fosse algo tão mirabolante e imprevisível, mas enfim nós tivemos a confirmação que faltava. E ela veio através da boca do Gotter nesse flashback. その表現は的確ではない。逃げたのではなく、愛する存在のための戦いに身を投じたのだ。お前にはわかるか? De fato, o Meliodas traiu os 10 mandamentos por causa do amor dele pela Elizabeth mesmo. O romance dos dois é basicamente a engrenagem que move toda a série. Cada um dos eventos é só consequência disso. O Meliodas era um demônio cruel e implacável, e de alguma forma o sentimento dele pela Elizabeth acabou transformando ele no loirinho safado que a gente conhece hoje. E o mais curioso é que a Merlin conhece cada detalhe dessa história. Meliodasは何度死のうと蘇る。魔人の王にもたらされし呪いの力でな。Tudo bem, ela é o pecado da gula justamente porque ela devora conhecimento, mas ela podia se meter um pouco menos na vida dos coleguinhas, né? Enfim, a Merlin revela pra gente que o Meliodas sempre volta depois de morrer, mas que toda vez que isso acontece, ele perde um pouco mais dos seus sentimentos. 問題は死から蘇る都度感情を食われ、最強の魔人と呼ばれた時代の彼に逆行しつつあることなのだ。 E nesse episódio final, a gente acompanha um pouco do drama do protagonista que tem medo de voltar a ser o demônio sanguinário de antes, ao mesmo tempo em que ele sabe que precisa desse poder para cuidar da sua amada. E só para deixar bem claro, quando eu falo da Elizabeth, eu não estou necessariamente me referindo apenas a ela, e sim a todas as suas reencarnações. Então, juntando todas as peças que o episódio nos deu, fica ainda mais claro o que foi que aconteceu entre o Meliodas e o Fraldrin no passado. Nós já sabíamos que o demônio roxo tinha sido responsável pela morte da Liz, e o diálogo dele com o Gotter deixou o motivo disso um pouco mais evidente. 愛する存在のための戦いに身を投じたのだ。お前にはわかるか? 私にはわかりません。黙れ裏切り者！俺には魔人族の誇りがある。貴様が失った誇りがな！ Ou ele matou ela apenas pela raiva que ele sentia dela e do Meliodas, meio que numa espécie de vingança pessoal, ou então ele fez isso com a esperança de que isso poderia acabar trazendo o antigo mandamento de volta. E como agora o Meliodas estava com todo o seu poder e com menos sentimentos do que antes, o Fraldrin acabou sendo o exemplo perfeito de como funciona essa nova personalidade do capitão. Ele é bem mais sádico e cruel, não teve nenhuma piedade na hora de executar a sua vingança. Até porque quem tem que ter piedade é os Eldris e não ele, né? Como se tornou comum nessa temporada, nós tivemos mais uma luta totalmente unilateral, com o Meliodas humilhando o Fraldrin. O interessante foi que, antes de morrer, o demônio demonstrou que também possuía sentimentos, e ele enfim foi capaz de compreender os motivos que levaram Meliodas a trair o seu clã. Isso porque o Fraldrin ficou tanto tempo preso nas memórias do Dreyfus que ele acabou se apegando ao seu filho Griamor. Eu só achei uma coisa meio estranha. O Fraldrin estava conversando justo com o Gotter naquele flashback, como se os dois fossem mandamentos. Só que nós sabemos que o Fraldrin entrou para os 10 mandamentos justamente para substituir o Gotter. Inclusive, os dois são o mandamento da generosidade, como a gente pôde ver nesse episódio. 俺は実戒無欲のゴーセル。
E o próprio Meliodas reforçou que o Fraldrin era apenas um substituto. Provavelmente isso apenas significa que durante esse flashback ele não era um mandamento ainda, até porque os dois mandamentos que também foram substituídos tinham acabado de ser mortos pelo Meliodas. らしいな。共に行動していたアラナクとゼノンを殺して消えた。 Ficou um pouco estranho, mas beleza. Vai que o Gother tava só passando por ali de bobeira e decidiu compartilhar a novidade com o cara, né? Depois dessa parte com o Fraldrin, nós vimos que a mãe do Hawk tava bem de boas. Ela mal sentiu aquele soquinho lá da Derriere. E aí começou a parte em que o Meliodas se mostra dividido por ter perdido parte dos seus sentimentos. Ele já não consegue lidar tão bem com os seus colegas, os 7 pecados capitais, e isso fica especialmente visível com o Ban, o seu melhor amigo. E é uma situação angustiante, porque além disso, ele se sente mal por se sentir bem quando mata os outros, como aconteceu com o Fraldrin. Mas ao que parece, a Elizabeth acaba servindo como um ponto de equilíbrio. Ele precisa salvar ela com a sua força e ela precisa salvar ele com o seu amor. Olha que poético, né? É bonito, vai, diz aí, é bonito. Daí pra frente, tudo foi meio que uma preparação para a próxima temporada. A Merlin reconstruiu Liones. Os mandamentos que sobraram estão se dirigindo para dominar Camelot. すなわち実会の次の根城は王とキャメロット。Os 7 pecados capitais finalmente estão reunidos, entre aspas, porque o King e a Diane ainda estão separados, mas pelo menos todo mundo sabe onde é que eles estão. E também porque o Gother acabou de sair da prisão. E nessa ceninha, inclusive, teve mais um mistériozinho. Eu já tinha mostrado essa cena antes, mas esse diálogo em que o Gother assume ser um dos 10 mandamentos é bem importante. Isso porque, teoricamente, ele tinha se esquecido de tudo, né? Então, isso significa que ele recuperou as memórias? Ou será que ele não havia realmente se esquecido? Sempre pareceu que sim, né? Mas vai saber, de repente ele só quis ficar junto com o Meliodas. Naquele flashback dele com o Fraldrin, parecia que o Gother queria conseguir entender melhor o capitão. Vai ver, até é por isso que ele tem interesse em entender mais sobre os sentimentos e sobre o amor. E o foda é que o Gother é um personagem muito imprevisível, então obviamente fica muito difícil de prever o que é que ele vai fazer agora, que ele admitiu que é um dos 10 mandamentos. E por falar nisso, também revelaram brevemente o mandamento de todos que sobraram. そして慈愛のエスタロッサ。依然脅威は残されたままだ。E nós já sabíamos que a Derriere era o mandamento da pureza, o Galan era a verdade e o Grey Road era o não matarás. Então o único que não foi revelado ainda, pelo menos que eu me lembre, é o Mons Pitch. Por eliminação com os mandamentos da Bíblia, eu chuto que ele seria um não roubarás ou alguma coisa assim, mas não sei. Bom, pelo menos agora a gente já sabe os nomes, apesar de que tem vários que a gente ainda não faz a menor ideia do que fazem. Então a história de Nanatsu no Taizai já tá bem mais clara depois dessa segunda temporada, mas ainda tem várias questões que precisam ser resolvidas. Como, por exemplo, que porra é aquele gato grudado no Rei Arthur? E como o Escanor estava fraco e magrelo nessa cena se ela aconteceu durante o dia? Os poderes dele não funcionam tão bem em locais fechados? A luz do sol que estava batendo ali dentro não era suficiente para dar pelo menos um pouco de músculos pro cara? E um detalhe meio bobo que eu reparei, mas é interessante como vários dos pecados capitais têm algum tipo de
habilidade especial que se encaixa perfeitamente com o bardo Meliodas. A comida dele é horrível, mas tem o Ban, que é um excelente cozinheiro. E o Scanor é um barman, então ele fica ali cuidando das bebidas agora. As garotas, mais o Gotter, trabalham de garçonetes. O único que não faz nada mesmo é o King. Preguiçoso, né? E para finalizar de vez a análise, a Jericó também ganhou um poder novo. E assim terminamos a última análise dessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Nanatsu no Taizai e Mashimi no Fukatsu junto comigo. Em breve eu devo fazer um review completo da temporada, dando a minha nota e tudo mais. Mas por enquanto é isso. Então, como sempre, eu conto muito com o seu like, com a sua inscrição, com você me ajudando a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, e todo o seu apoio é sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, deixe o seu feedback ali embaixo nos comentários. Então, vou ficando por aqui. Valeu, até mais, fui! Nossos sonhos vão voar mais forte.